eu não te imagino sofrendo esse hate. Você tem bastante comentário negativo? Não, gozado, felizmente não. Tive umas confusões aí, uma época porque existe o Brasil, tá um extremo muito grande. Uma polarização. Uma polarização muito grande, né? Então, teve um equívoco banal quando o Moro foi escolhido. Eu fui a favor da escolha dele, porque era uma unanimidade meio brasileira na época, o Moro, mas simplesmente por uma possibilidade de ser uma saída para não corrupção. Mas quando eles escolheram o Moro, eu elogiei só a escolha do Moro. Nossa, mãe, o que teve de pessoas contra isso, que é um absurdo, porque você pode ter uma opinião a favor a um ministro escolhido, né? E nem isso a gente pode ter. Uhum. Então foi o único momento assim que eu teve um radicalismo que logo depois acabou, porque eu não sou realmente ligado à política dessa maneira, e mesmo se eu tivesse uma posição hoje definida, eu não falaria, Sim. porque é um absurdo. O Brasil hoje é proibido uma pessoa pública ter qualquer posição que seja. Ou de centro, ou de esquerda, ou de direita. É proibido, né? É engraçado como isso acabou se estendendo para outras áreas que hoje você não pode... Não. As pessoas não podem simplesmente discordar, elas têm que brigar. Podem... As pessoas não se permitem não ter uma opinião sobre um assunto. Eu vou ser um pouco mais clara no que eu vou dizer. É porque, assim... às vezes eu só não gosto de alguma coisa. Entende? É tipo assim, o Flamengo só não é o meu bicho preferido. Ah, mas você gosta? Gosto. Mas eu gosto de leões, eu gosto do bicho leão. Mas o Flamengo... Não, tá ok, eu acho... Não pode. Não pode. Ou você ama, ou você é uma militante dos Flamingos. Exatamente. Ou você odeia. Eu acho que o Brasil deixou escancarado o quanto não existe democracia aqui. O quanto não estamos preparados para a verdadeira democracia. Porque a democracia não é isso. A democracia tem que aceitar a opinião do outro, tem que ouvir, tem que conviver com uma opinião conversar. diversa. Até porque tem que conversar. Isso é democracia. Esse é o conceito, né? Esse é o conceito de democracia. Essa liberdade de escolha. Total. O Brasil não tem. Então, você vê, esse conceito de democracia brasileira é uma hipocrisia enorme, né? A democracia é fundamental. E Deus queira que a gente o povo atinja, ou mereça esse presente da democracia. Porque o povo brasileiro, da maneira que age hoje, com esse radicalismo em todos os sentidos, né? Sim, em todos os setores que você vai. Então, o povo é antidemocrático no Brasil. E a democracia está aí, esperando uma oportunidade que o povo aceite ela como ela deve ser, né? Tomara que a gente chegue a isso, Tomara. Você tem esperança de ver isso acontecendo ainda? Às vezes eu não tenho, sabia? O Brasil é um país muito estranho, né? É um país hipócrita, eu acho, de um modo geral. Mesmo na política, quanto mais você vive, você fica mais desesperançado na política brasileira de um modo geral, né? Então você vê os poderes entrando um no lugar do outro e assumindo posições que não deveria assumir. É muito triste você fala assim, vamos fazer uma reforma política, vamos. Quem vai decidir isso são os políticos, né? A gente que reforma é essa? É o cara que vota o aumento do próprio salário, que vota o próprio benefício, isso né? É absurdo. O país é um absurdo isso. Então, quem devia escolher essa reforma política num plebiscito seria o povo, né? Então, no Brasil, essa democracia que a gente vive dá pouco poder ao povo e muito poder a essas pessoas que ficam ali naquele berço esplêndido, né? Porque, na verdade, em tese, era para aquelas pessoas representarem a nossa vontade. Claro, teria que Mas ser a gente isso. sabe que não é isso que acontece. Mas não muitas é vezes, mesmo. muitas vezes eu vejo eleitores de um determinado deputado ou senador cobrando a postura dele para um voto, para um determinado assunto, e o cara faz completamente diferente. Então você vê que não é uma representação... Existe muita mentira, por exemplo, numa campanha de um deputado e tal, o que ele promete, depois acabou ser eleito, ele vira as costas e pensa realmente nele. Isso é uma cultura brasileira, né? É a cultura do político brasileiro. Então, a gente vai ter que mudar muita coisa. Quando você fala sua desesperançosa, você tem toda a razão para ser. O sistema já é corrompido. O sistema é corrompido. Nós estamos à mercê de... Tem pessoas direitas, é claro, em todos os setores, mas tem crápulas, né, comandando esse país. Então, é isso. Eu
tenho um pouco de esperança exatamente por estarmos vivendo nessa polarização. Eu acho que essa polarização teria que acontecer de qualquer maneira. Então, agora nós estamos numa efervescência de coisas que estão claras, os equívocos, né? Os equívocos estão claros. Depende um pouco da gente agora, da gente nesses próximos anos, quem sabe nessa eleição próxima ou a outra ainda, estarmos mais bem paralelos assim a uma democracia melhor que a gente possa conseguir. Mas isso depende da atitude do povo. Sim. Então, e tem que mudar certas leis da Constituição. Eu acho que a Constituição protege ainda muitos bandidos, né? Então... E eles se protegem, né? Claro que se protege. Eles votam as leis protegendo eles mesmos. Sim. Ou possíveis equívocos, né, que eles venham a cometer. E como, é triste. Como é muito difícil alguém chegar limpo lá em cima... Então, todos que estão lá em cima entram em acordos que a gente não faz ideia, né? Porque aí eu te protejo. Porque eu sei que você tem o rabo preso lá, mas eu tenho o rabo preso aqui. Então, se eu votar em você para te livrar daquilo lá, você vota para me livrar disso aqui. Essa é a cultura brasileira. Essa é uma coisa que... Esse seu pessimismo é um pouco baseado nisso que você acabou de falar. Isso dá uma certa tristeza mesmo, né? Com o brasileiro, né? Com o brasileiro mais consciente, né? Porque tem gente que ainda, sei lá, acredita e tal, mas é triste, mudar isso tudo é muito difícil. Teria que ter uma mudança drástica, ou com alguém que tivesse coragem de fazer isso, né? Quem sabe futuramente uma terceira linha, uma terceira tendência. Não vejo muitas perspectivas novas aí, não. Então, nós vamos ter que viver uns bons anos ainda com esse pessimismo. Sim, infelizmente, né? Infelizmente. Estamos no Brasil. Estamos no Brasil.